Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estudaremos um novo trimestre, terceiro trimestre de 2021. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As exortações de Deus no período dos reis de Israel. A primeira lição tem como tema a ascensão de Salomão e a construção do templo. Então, nosso estudo deste trimestre, ao longo dos primeiros livros de Reis e Segundo Reis, estudaremos todo o trimestre, falando sobre o reinado de Salomão até o cativeiro babilônico. A nossa leitura bíblica está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 ao 34, e também capítulo 6, versículo 1 ao 14. Estudaremos os objetivos das lições, que é estudar a vida de Salomão nos pontos negativos e positivos. E também no tópico de número 1 estudaremos a sabedoria de Salomão, de acordo com 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Amados irmãos, estudaremos a vida de Salomão, como ele pediu sabedoria para uma grande obra e o chamado que Deus estava realmente chamando para que ele fizesse, dar continuidade ao reinado de seu pai Davi. E de acordo com o nosso texto de 2 Crônica, capítulo 1, versículo 3, já começamos a aula. Salomão e toda a congregação com ele foi ao lugar alto, em Gibeão, que é um monte, porque ali estava o tabernáculo de reunião de Deus, que Moisés, servo do Senhor, fizera no deserto. Então, Gibeão, veja que o povo saiu do Egito, certo? E a primeira cidade a conquistar foi Jericó. Então, veja que a trajetória do tabernáculo, depois veio para Siló, depois para Nob e depois para Gibeão. Então, isto o tabernáculo de Moisés. A arca da aliança, Davi já havia levado para onde? Para Jerusalém. Então, ficou uma peça do tabernáculo, aonde? Em Jerusalém, e 5 peças do tabernáculo em Gibeão. Então, em Gibeão ficou, uma peça, 2 peças, 3, 4 e 5. Esta parte ficou sem nada, que é a parte do lugar santíssimo com a arca. Então, Davi levou a arca, tira lá da casa de Obed-edom, trouxe para onde? Para Jerusalém. E aqui ficou dividido o tabernáculo entre Gibeão e Jerusalém. Veja o que diz o versículo 4 de 2 Crônica, capítulo 1. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriat-Jearim, cidade dos bosques, ao lugar que ele preparava, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Então Deus, por intermédio de Davi, já estava fazendo o quê? Uma divisão do tabernáculo. Tenda de Davi, feita por Davi. Aqui nós teríamos apenas um utensílio, que é a arca da aliança. Ok? E aqui Davi colocou exatamente 24 turnos de sacerdotes. Esses sacerdotes eram cantores. Cada um tinha seu turno. Eram 24 horas de louvor a Deus. Amém? Com isso a gente percebe, meus irmãos, que o altar de bronze, de acordo com o versículo 5 de 2 Crônica, ele ficou exatamente aqui, em Gibeão. O altar de bronze ficou em Gibeão. Olha onde está ele. Então Salomão, ele veio para onde? Para Gibeão. Saiu de Jerusalém e foi até Gibeão sacrificar aqui 1000 holocaustos. Até este momento, ele não havia pedido sabedoria. É aqui que começa a nossa lição. Por quê? Porque através da sabedoria de Deus na vida de Salomão, ele vai perceber, como Davi,
que os sacrifícios não são mais valiosos do que a presença da arca, que é a presença de Deus na vida do homem. Porque Deus diz: eu quero obediência e não sacrifício. Glória a Deus. E Davi disse a Salomão: peça sabedoria. Amém? Glória a Deus. Então percebe-se que Salomão ofereceu ali diante do Senhor, sobre o altar de bronze, 1000 holocaustos. Está em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6. E naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que quiseres e eu te darei. Davi pediu para ficar na casa do Senhor continuamente, todos os dias. E disse mais: e a buscarei. Salomão, ele pediu sabedoria porque não tinha o mesmo conhecimento do seu pai. Porque não tinha a mesma intimidade. Não conhecia tudo que seu pai conhecia. Ou seja, as revelações por trás da arca e da tenda e do tabernáculo de Moisés. Glória a Deus. Então veja que ele diz no versículo 10, 2 Crônica, capítulo 1, dá-me, pois, sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e estar diante deste povo. Porque quem poderia julgar este povo tão grande? Então o Senhor Deus disse a Salomão: porquanto estava o teu coração, não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte daqueles que te odeiam, nem tampouco pediste longa vida, senão que pediste para ti sabedoria e ciência, para que pudesse julgar o povo sobre a qual fizeste rei. É aqui que começa exatamente a história do desconhecimento dos segredos que Salomão tinha a respeito da tenda de Davi. Por quê? Porque ele vai para Gibeão. Se ele vai para Gibeão, ele sai da presença da arca. E quando ele sai da presença da arca, mostra quando ele sacrifica 1000 holocaustos em Gibeão, onde estava 5 peças do tabernáculo, ele mostra falta de sabedoria. Porque a única peça tinha mais valor do que as 5 peças que estava em Gibeão. A única peça, chamada Arca da Aliança, era mais valiosa, mais poderosa do que as 5 peças que estava em Gibeão. O tabernáculo inteiro era composto de 6 peças. Mas no tempo de Davi, quando foi passar o reino para Salomão, já havia uma divisão de peças do tabernáculo de Moisés. Uma peça estava em Jerusalém e 5 peças estava em Gibeão. Então o culto funcionava assim: louvor em Jerusalém e sacrifício em Gibeão. Tipo do céu e tipo da terra. Ok? Por quê? Porque aqui, Gibeão, não tem a presença da arca. Isto é, na terra, a igreja não tem a presença física de Jesus. Mas Jesus subiu ao céu e está na Nova Jerusalém, aonde está a presença da arca. Glória a Deus. Louvores dos 24 anciãos do Apocalipse, capítulo 4. E sacrifício de louvor em Gibeão, aonde a igreja está na terra. A igreja louva ao Senhor, mediante o sacrifício de louvor, o batismo nas águas, comunhão na mesa dos pães, cheio do Espírito Santo e adoração no altar de sacrifício, ou seja, no altar de incenso. Enquanto nós estamos em Gibeão, os 24 sacerdotes estão com a harpa na mão, louvando a Deus na Jerusalém celestial. Amém? Então, Salomão, ele vai para Gibeão, aonde só tem 5 peças, mas a Arca da Aliança está em Jerusalém. Amém?
Veja a trajetória do tabernáculo. Ele passa por Jericó, na entrada da terra, e ali em Siló ele se estabelece. Depois do tabernáculo, isto sem a arca. Nós já estamos falando somente do tabernáculo. Ele vai para Nob e finalmente se estabelece em Gibeão. Então ele fica ali até a construção do templo de Salomão. Então Salomão, filho de Davi, mas tinha... Sim, Davi, seu pai, tinha muito mais conhecimento a respeito das revelações de Deus do que o seu próprio filho Salomão, porque Salomão ainda era novo, ele ainda estava no começo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai direto para Gibeão, e Gibeão estava sem a arca. Então ele sai de Jerusalém, Jerusalém para Gibeão. Só que quando ele sai daqui de Jerusalém para Gibeão, ele vem sem sabedoria. Quando ele faz sacrifício de 1000 holocaustos ou 1000 sacrifícios no altar de sacrifício, Deus fala com ele, Deus se revela a ele e lhe dá sabedoria. E aqui está em Gibeão, ó. Essa parte aqui é Gibeão. Só que quando ele chega aqui sem sabedoria, Deus dá sabedoria. E quando Deus dá sabedoria em Gibeão, é aqui já com sabedoria que ele volta para onde está a arca que estava na tenda de Davi. Ele com sabedoria já começa a entender os mistérios da arca da tenda de Davi. Glória a Deus. Amém? Porque a arca estava em Jerusalém. Salomão morava no lugar da presença de Deus. E foi para um lugar vazio da arca. Aonde era esse lugar vazio da arca? Aqui, ó, em Gibeão. Porque lá em Gibeão estava vazio. Não havia arca. Então Davi sabia o que tinha e estava na direção certa. E queria ensinar seu filho a preservar esta sabedoria. Amém? A maneira como Salomão vai sacrificar os 1000 sacrifícios lá em Gibeão mostra a falta de sabedoria que ele tem. Então, o que é que Salomão faz em Gibeão? O versículo 6 foi lido que ele ofereceu 1000 holocaustos. Foi ali que Deus apareceu e ele diz: pede o que queres que eu te darei. E Salomão pede sabedoria, porque ele já havia tido conhecimento do seu pai Davi, que deveria continuar o projeto da grande construção